Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Avistar para fazer o lançamento hoje do livro Joias Aladas, do grande Alessandro Abdala, que já está aí com a tela. Alessandro, boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, Daniel Melo, perdão, já confundi aí. Boa noite, Guto. Boa noite, Gabriel. É um prazer Denis. ter vocês aqui. Obrigado aí a todos que estão participando aí, assistindo a gente no YouTube. Obrigado a você que está assistindo a gente no Facebook. E obrigado a todos que vão assistir depois também, né? Porque é importante, muita gente assiste depois. A gente vem na live, agradece a quem está ali, mas não agradece a quem vem depois. Muito agradecido a você que veio depois. Então, como é que vai ser? Como é que vai funcionar aí, Daniel? Conta pra gente. Bom, Guto, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a você, ao Alessandro principalmente, né, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite tão especial com vocês, né, um lançamento de um grande trabalho que eu sei que vai ser um sucesso aí entre o público de fotógrafos de natureza e amantes da natureza em geral. A gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. O Alessandro preparou uma apresentação bem legal aqui para a gente, onde ele vai contar, né, um pouco da história do livro, do trabalho dele, e depois a gente vai ter um bate-papo, né, com o Alessandro e com o Denis Balduino, que vocês vão conhecer, e ao longo desse processo vocês podem aí deixar algumas perguntas, que elas vão ser respondidas no final da live, e uma surpresa aqui, que vai ser um sorteio de um livro, né? O Guto está preparando aí para a gente, o Alessandro vai sortear um livro aqui nessa live, mas tem que ficar até o final, né? Não vale sair. Então, quem conseguir ficar, quer dizer, conseguir não, né? Quem tiver o prazer de ficar até o final vai poder ser sorteado aí e ganhar esse presentão. Então, vamos acompanhando aí que ao longo do vídeo vocês vão saber como é que vai ser esse sorteio aí. O Guto vai colocar o link para a gente poder fazer a inscrição. Então é isso, pessoal. Vamos agora assistir a apresentação do Alessandro e, na sequência, a gente continua aí com essa noite que vai ser muito legal aqui para a gente. Um abraço a todos e uma ótima noite. Um abraço. Eu vou sair para preparar o sorteio. Dá licença. Bom, então, boa noite, pessoal. Agradecer o Guto, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, no canal do Avistar, divulgando um pouco do nosso trabalho e mostrando um pouquinho do nosso livro aqui para todo mundo. Denis, Daniel, obrigado por compartilhar esse momento aqui comigo. Eu acho que vai ser uma diversão bem proveitosa para a gente aqui. Bom, então, eu queria começar a minha apresentação falando, peraí um pouquinho. Apareceu aí legal, gente, a apresentação? Tá certinho? Não? Eu tô fazendo de errado aqui. Tá certinho aí, Alessandro, tá aparecendo tá certinho. Foi, né? É porque para mim a minha tela estava apagada, tá dando um delayzinho aqui. Mas agora eu já vi que tá legal. Bom, então eu queria começar falando um pouquinho de quem colaborou para que esse trabalho acontecesse, né? Porque às vezes a gente vê um livro como esse pronto, né? A gente pega o livro na mão pronto e não percebe, não pensa, né, o trabalho que dá e a quantidade de pessoas que tem envolvida por trás para que um trabalho assim se realize, né? Então, eu queria falar rapidamente aqui, apresentar as pessoas que trabalharam no projeto e falar um pouquinho sobre cada uma, né? Começando pela Maria Serck, que é a nossa produtora executiva, ela que fica responsável por toda a parte burocrática, de contatos, de orçamentos, de fornecedores, enfim, essa parte mais chata, mais complicada, tudo é feito por ela, e se não fosse ela, a gente teria muito mais dificuldade, com certeza, para tocar esse projeto. O Marcel, né, o amigo Marcel, que fez o prefácio, a Camila, jornalista, escreveu um capítulo belíssimo sobre a flora e fauna da Serra da Canastra. A tradução da Paula, fez um trabalho primoroso de conversão para o inglês.
o Denis, né, que está aí, e vai falar logo mais, um pouco mais para a gente sobre as ilustrações espetaculares que ele criou para esse livro. O amigo Américo, que fez a revisão gramatical, o grande Wagner Nogueira, que nos ajudou lá com a revisão científica da obra, o Jorge Lucas, que na verdade tem 3 fotos nesse livro que são do Jorge, porque são espécies que ocorrem aqui na Serra da Canastra, mas que eu não consegui, por uma série de motivos, não consegui um registro assim, satisfatório que tivesse a altura das outras fotos do livro. Então, o Jorge colaborou com a gente aí, lindamente, é um fotógrafo extraordinário, para que a gente pudesse completar esse trabalho, e eu vou mostrar logo mais as fotos que ele fez para o livro. Eu, né, que fui responsável pela fotografia, pelos textos e também pelo projeto gráfico. O nosso livro tem a produção da Impacto, Agência Impacto Comunicação, aqui de Sacramento, a impressão da Gráfica 3Pint, que é parceira nossa, e o patrocínio da empresa Queijos Scala, né? Num momento tão delicado que a gente vive com relação ao meio ambiente aqui no nosso país, né, é uma dádiva a gente ter empresas como o Scala, que tem responsabilidade ambiental e preocupação com a divulgação da natureza brasileira, como a Scala tem, já demonstrou, inclusive, em outros projetos em que a gente foi parceiro. Então, fica aqui de público, né, meu agradecimento ao Scala por essa consciência ambiental que eles demonstram sempre com relação aos projetos de meio ambiente. Falando, então, um pouco do livro, né, propriamente dito, ele é em edição bilíngue, português e inglês, é um acabamento de capa dura, de luxo mesmo, está muito bonito. Até tenho aqui um exemplar, posso mostrar, está aparecendo aí, legal? Tem 240 páginas, 142 fotografias, 52 ilustrações, e está realmente muito bonito. Umas páginas internas aqui. E tudo isso a gente vai poder conferir logo, logo, que eu vou mostrar a apresentação no conteúdo que eu vou apresentar aqui. Então, para falar um pouco assim, do conteúdo do livro, eu queria começar falando um pouquinho da história dos beija-flores, né, desde que eles foram relatados pela primeira vez e até os dias atuais, vamos dizer assim, né. Aqui eu coloquei para ilustrar uma ilustração do Haeckel, né, Ernest Haeckel, de 1904, que mostra a família Trochilidae, com destaque para o chifre de ouro que está aqui em cima, ó, que é um dos beija-flores mais espetaculares que nós temos no Brasil, e principalmente aqui na Serra da Canastra. Então, a primeira menção que foi feita sobre um beija-flor na literatura foi do missionário francês, o Jean de Lery, me desculpem aí a pronúncia, né, que ele diz o seguinte: uma maravilha singular e obra-prima da pequenez, que os selvagens chamam de Guanambuti, ou Guanumbi, que é beija-flor na língua nativa, né, com plumagem esbranquiçada e brilhante, que tem um corpo não maior que uma vespa ou um besouro. Então, é interessante até a gente notar esse desconhecimento que havia ainda, né, isso foi escrito em 1557, quando Lery visitou o Brasil, e descreveu esse beija-flor que ele observou aqui. Então, eles nem entendiam muito bem como que era a fisiologia dos beija-flores, né, e chegavam até mesmo a confundir com uma vespa ou um besouro. Já no Brasil, a primeira descrição que a gente tem é do nosso queridíssimo padre José de Anchieta, que dizia o seguinte, né, há ainda outros passarinhos, chamados guanumbi, os mais pequenos de todos, alimentam-se só de orvalho. Desses há vários gêneros, dos quais afirmam todos, que se gera da borboleta. Então aqui aquela confusão, né, de achar que os beija-flores geravam da borboleta, reflete o desconhecimento que existia ainda com relação a essas aves.
Mais tarde, um pouco, já em 1909, o naturalista inglês Waterton descreveu da seguinte maneira um beija-flor que ele observou aqui nas Américas, né? Vejo-o voando pelo ar quase tão rápido quanto se pensava. Agora está a 1 metro do meu rosto. Em um instante se foi. Agora vibra de flor em flor para saborear o orvalho prateado. Agora é um rubi, agora um topázio, agora uma esmeralda, agora todo ouro polido. Uma passagem interessantíssima, né, do Waterton, e que já demonstra para a gente como que os beija-flores eram frequentemente associados à ideia de joias, né, de pedras preciosas, de joias preciosas. Então, daí o nome do nosso livro, né, Joias Aladas, vem dessa relação humana que desde muito cedo associou beija-flores a joias, a pedras preciosas. Isso é corroborado ainda pela Emília Snectagli, me desculpem de novo aí a pronúncia, né? Que é uma ornitóloga alemã radicada no Brasil, que diz o seguinte, isso em 1919, em beleza e graça, os beija-flores não podem ser excedidos por nenhum outro grupo de pássaros, especialmente os machos, ornamentados com cores vivíssimas e brilhantíssimas, merecem bem a designação de joias vivas, que às vezes se lhes aplica. Então, mais uma vez, aí reforçando essa associação entre beija-flores e joias, né, joias aladas. E beija-flores são bichos incríveis, né, assim, se a gente fosse falar aqui de todas as habilidades, todas as características dos beija-flores, a gente precisaria de uma live só para isso. Então, eu vou falar resumidamente, bem laconicamente, algumas das principais características desses bichos tão especiais, né? Eles são resultado de mais de 30 anos de evolução. Hoje, existem apenas nas Américas, mas provavelmente eles tenham se originado no continente europeu. A gente tem estudos hoje que mostram que, apesar de hoje eles só existirem no continente americano, eles provavelmente existiram na Europa em épocas remotas. Eles apresentam um fenômeno denominado de iridescência, em que a cor de suas penas varia de acordo com a incidência da luz, né? Aquela coisa que o beija-flor muda de cor de acordo com o ângulo em que a gente olha para eles. Eles possuem uma incrível capacidade acrobática de voo, sendo capazes de pairar no ar, movimentando-se para cima e para baixo e para trás, batendo suas asas até 90 vezes por segundo, e são os únicos pássaros capazes de fazer isso. Eles podem enxergar uma luz ultravioleta que sinaliza certas flores e possuem um metabolismo altíssimo. Seu coração chega a 2.000 pulsações por minuto, capaz de fazer com que o sangue circule até 100 vezes mais rápido do que o de um ser humano. E eles também apresentam um mecanismo chamado torpor noturno, que faz com que seu metabolismo desacelere consideravelmente durante o sono, economizando energia para o dia seguinte. Então, o beija-flor ele tem essa peculiaridade de conseguir apagar durante a noite, né, se desligar, para que no outro dia ele esteja com as energias renovadas e possa iniciar novamente sua busca por alimento. Os beija-flores estão, assim, intimamente ligados com a nossa cultura popular, né? Estão por toda parte, literalmente, né? A gente vai encontrá-los nos nossos corpos em forma de tatuagem, no carnaval, com várias escolas de samba que levam o nome de beija-flor. Aqui na minha cidade, Sacramento, inclusive, a gente tem uma beija-flor sacramentana, que é uma escola de samba tradicionalíssima aqui da cidade. Na literatura, né, eu coloquei aqui o Pablo Neruda para simbolizar, mas Manuel Bandeira, Mário Quintana, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, para ficar só nos brasileiros, né, já dedicaram palavras a esses pequenos seres alados. O nosso dinheiro já foi por mais de uma vez estampado com as figuras do beija-flor. Na música, a gente tem vários artistas que se inspiraram nos beija-flores para criar suas composições. Aqui eu coloquei o Pena Branca e Chavantinho, né, famosos autores da música Cuitelinho,
que é uma das alcunhas para beija-flor. Eles estão em lojas, entidades, agremiações, por esse Brasil afora, que levam o nome de beija-flor. Estão no nosso vestuário, né? Aqui uma camiseta das nossas amigas lá da Yes Bird, ilustrada com uma belíssima ilustração de beija-flor. Na arte, né, simbolizado ali pela Frida Kahlo, que tem um autorretrato com um colar de beija-flor. Então, assim, eles fazem parte já da nossa cultura, estão incorporados na cultura popular brasileira, e isso tem crescido cada vez mais, e mais do que nunca. Aqui eu coloquei, para a gente ter uma ideia, né, de um mapa de ocorrência dos beija-flores na América, né? A gente vê que o Brasil tem 87 espécies de beija-flores, sendo o 5º país do mundo em número de espécies. O primeiro colocado, logicamente, é a Colômbia, né, que tem 145 espécies, mas o Brasil não fica longe e não faz feio. Se a gente considerar que países como os Estados Unidos, por exemplo, de grandíssima extensão territorial, eles têm 24 espécies, ou a própria Argentina, com 32 espécies registradas. É claro que esses números aqui são aproximados, né, gente, porque de acordo com os novos estudos ornitológicos, e esses números estão sempre oscilando, mas eles estão, assim, bem próximos da realidade. E na Serra da Canastra, né, quantas espécies de beija-flor existem? A gente pode dizer que na Serra da Canastra temos 21 espécies de beija-flor. E a gente separou isso em 3 categorias, vamos dizer assim, né? A gente tem 10 espécies que são comuns na canastra, que são encontradas durante praticamente todo o ano. Temos 7 que são ocasionais, que visitam ou em período de verão, ou em período de inverno, mas que não ficam por aqui durante todo o ano, e 4 que são considerados raros aqui na canastra, né? São vistos ocasionalmente, e a gente não conhece ainda, não temos estudos consistentes para determinar se essas espécies estão presentes por aqui, ou se elas só passam de vez em quando, ou como que funciona ainda bem essa migração que elas fazem, possível migração que elas fazem aqui para a região, né? Então aqui nós temos um mapa do Parque Nacional, e eu acho que eu vou falar melhor dele aqui no próximo slide. Tá. Então, aqui na Serra da Canastra, além dos beija-flores, nós temos mais de 400 espécies de aves, né? E aí fica aquela pergunta, né? Por que, então, que aqui na canastra tem tantas espécies de aves e de beija-flores, inclusive, né? Então, a gente pode pensar em algumas respostas para isso. Uma delas é a localização. A Serra da Canastra está localizada numa área de transição entre o bioma Cerrado e Mata Atlântica, está bem aqui, ó, nessa partezinha onde o amarelinho do Cerrado encontra com o verde claro da Mata Atlântica. A gente pode falar da dimensão do lugar, né? Se a gente pensar só no Parque Nacional da Serra da Canastra, ele tem 200 mil hectares, né? Uma área consideravelmente grande. A presença de áreas preservadas, né? Devido, logicamente, ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, tudo isso combinado faz com que a gente tenha um ambiente propício para a gente ter tanto bicho legal como a gente tem por aqui. Falando um pouquinho, então, do Parque da Canastra, né, ele foi criado em 1972, ele tem 2.000 hectares e abrange os municípios de Sacramento, São Roque de Minas, Delfinópolis, Capitólio, Vargem Bonita, São João Batista do Glória, além de abrigar a nascente do Rio São Francisco, que é um dos principais rios do nosso país. A gente tem mais de 400 espécies de aves, né, e esse parque, sem dúvida nenhuma, é um dos principais hotspots para a observação de aves do Brasil e constitui um verdadeiro santuário de vida selvagem do mundo, eu diria.
Aqui um pouquinho, então, da geografia da Serra da Canastra, para a gente entender, né? Essa aqui seria a área do parque. Aqui no extremo oeste a gente tem Sacramento e Desemboque, e lá do outro lado a gente tem São Roque de Minas, né? E aqui na parte sul fica Delfinópolis, e na parte norte, São João Batista da Serra da Canastra. Essa área aqui em azul é o Rio Grande. Isso aqui tudo é uma ilustração do nosso queridíssimo Denis, né, que mostra um pouquinho da arte fantástica que ele tem e é capaz de produzir aqui para nós. E no meio de tudo isso a gente tem os 21 espécies, né, de beija-flor que existem aqui na canastra. Eu não vou citar cada uma, não, porque senão vai levar muito tempo, mas logo eu vou falar, né, aqui nos slides um pouquinho de cada uma dessas espécies. Então aqui também é uma prancha brilhantemente ilustrada pelo Denis, né, que ficou um trabalho belíssimo, e está também no nosso livro essa prancha aqui. Dentro do livro, a apresentação dos beija-flores está disposta, né, mais ou menos não, dessa maneira aqui. A gente tem uma foto representativa da espécie, nome da espécie científico em inglês, um texto descritivo, um mapa com área de ocorrência, um mapinha com a ocorrência na Serra da Canastra, aquela classificação entre raro, ocasional ou esporádico, e aqui embaixo informações sobre peso, tamanho e status de conservação. Então a gente vai encontrar uma seção do livro que apresenta os beija-flores, seguindo esse esqueminha informativo. E agora eu vou passar a mostrar então algumas fotos já das espécies e comentar um pouquinho sobre cada uma. É claro que eu não vou mostrar todas, devido ao tempo, né? Mas pelo menos as mais legais, as mais representativas, começando aqui pelo nosso beija-flor de orelha violeta, Colibri serrirostris, que é uma das espécies mais abundantes que a gente tem aqui, principalmente na área do Parque Nacional, na parte alta do Parque Nacional da Serra da Canastra. Esse beija-flor, ele fica durante todo o ano, ele canta praticamente durante todo o dia, inclusive nas horas mais quentes do dia. Aqui mais uma foto dele, né? No livro a gente procurou mostrar, assim, fotografias que saíssem um pouco do convencional, né? Tentar encontrar ângulos diferentes, mostrar detalhes dos bichos que a gente não consegue ver na observação em campo. Então a gente procurou fotos que não fossem assim tão clichês, vamos dizer. Uma outra espécie que a gente tem é o beija-flor de peito azul. Ele também é bastante comum, visita inclusive os jardins, pode ser visto no entorno das cidades, e é uma espécie, talvez uma das mais abundantes que a gente tenha por aqui também. Aqui uma outra foto dele, essa mostrando de costa, ele com a cauda aberta. Outra espécie bastante fácil de ser encontrada por aqui também, o bico reto de banda branca, ele é o Master squamosus, um dos beija-flores mais bonitos, na minha opinião, e também um dos mais abundantes na Serra da Canastra. Na época da floração do cipó de São João, que inclusive está chegando, é agora, né, em maio, maio já começa, ele fica praticamente durante todo o dia nas flores e oferece assim, oportunidades de observação e fotografia fantásticas, que permite inclusive a gente fazer fotos como essa daqui, que mostra bem os detalhes aqui da garganta dele, né, ele deixa a gente ter uma aproximação chegar bem perto e conseguir registrar dessa maneira. Um outro beija-flor super legal é do mesmo gênero, inclusive, do anterior, que é o beija-flor bico reto azul. Esse beija-flor, ele visita a canastra num curtíssimo período, né, entre os meses de maio e junho. Ele sobe, vem do sul para cá. Ele é belíssimo,
só que aqui na canastra a gente normalmente não consegue ver ele como ele está nessa fotografia aqui. Essa foto foi a única que eu consegui fazer dele com a plumagem completa, como ele está, né? Agradeço, inclusive, ao amigo Lester, que estava comigo nesse dia, e me ajudou, inclusive, no tratamento dessa foto. Mas, normalmente, a gente vê esse beija-flor por aqui, desse jeito aqui, ó, com a gargantinha branca, né? Esse está começando a pintar de vermelho ali, que é a plumagem de descanso dele, que ele tem na época do inverno. Aquela plumagem anterior era a plumagem de reprodução. Quando ele sobe aqui para a canastra, ele vem principalmente para se alimentar, e ele então tem uma plumagem assim, né? E talvez o mais espetacular que a gente tem aqui, o meu preferido, inclusive, que é o chifre de ouro, um beija-flor que gosta das áreas de campo rupestre, né, que ficam principalmente na área do Parque Nacional. Aqui mais uma foto dele, e com muita paciência a gente pode conseguir, inclusive, fotos como essa aqui, que mostram o detalhe aqui do chifre que ele tem, né, essas penas de cor vermelho, alaranjada, no topo da cabeça aqui, que conferem um aspecto único entre os beija-flores e que faz com que ele seja reconhecidamente uma das espécies mais bonitas que a gente tem no Brasil. Um super comum que a gente vê, inclusive esse visita meu jardim aqui na minha casa quase todos os dias, que é o beija-flor de rabo branco. Mais uma foto, esse visita bebedouros, né? Embora a gente não tenha muitos aqui, mas aí se torna mais fácil de fazer fotos dele, porque ele é bastante abundante. Um que é super comum nas cidades também, o beija-flor tesoura. Esse aqui é aquele grandão que está sempre nos bebedouros, está sempre nos jardins, né, espanta as outras espécies, e onde ele está, ele domina o pedaço. Aqui mais uma foto dele, na flor de bate-caixa. Um visitante de inverno, que é o beija-flor cinza, ele é próprio da Mata Atlântica, esse beija-flor, mas ele vem para a canastra também, né, principalmente durante o inverno. É um beija-flor discreto, que se a gente não estiver atento, a gente acaba não conseguindo observar ele. Então, a gente precisa estar ligado, estar procurando mesmo para poder conseguir observar essa espécie. Aqui mais uma foto dele, mostrando a cauda aqui em leque, né? Ele, apesar de não ser colorido, ele é bastante bonito, gosto muito dessa espécie, acho ele um beija-flor bastante especial. Outro visitante de inverno, que é o beija-flor preto, esse também aparece aqui de maio a julho, agosto, e depois ele desaparece. Aqui mais uma foto dele. Outro também, esse aqui também só nos visita no inverno, que é o beija-flor de veste preta. Essa espécie ela é muito interessante porque o macho e a fêmea são bastante diferentes, né? Esse é o macho, essa é a fêmea. Se a gente não tiver prestando atenção, a gente pode achar, inclusive, que é outra espécie. Besourinho de bico vermelho, outra espécie super comum aqui na região. A gente vê ele em diversas situações, permite fotos muito legais, né? Gosta muito da flor da corda de viola, que inclusive floresce agora nessa época, que é essa florzinha aqui que ele está. E ele também deixa a gente poder se aproximar muito e conseguir fazer fotos como essa aqui, com esse nível de detalhe que a gente tem. Outro bastante comum é o beija-flor tesoura verde. Esse talvez seja uma das espécies mais abundantes que a gente tem. Qualquer matinha que a gente chegar aqui, qualquer mata ciliar, ele vai estar presente e ele sempre aparece para deixar a gente fotografar. Esse aqui no meio é a fêmea, né? E esses são machos. E aqui uma foto da fêmea, mostrando que ela também tem uma beleza incrível, né? Com esse rabo aberto em leque, realmente espetacular. Esse nos visita no verão, que é o beija-flor dourado, uma espécie bonita pra caramba também, né, com esse rabo aqui em leque,
aberto, essas cores douradas, mas a gente tem uma janela de tempo bastante reduzida para registrá-lo, né? Só alguns meses do verão, mesmo no final do ano, ele já desaparece. Outro visitante de verão, o beija-flor de bico curvo, ele vem para o Brasil, para a Serra da Canastra, a partir do mês de outubro, e ele nidifica por aqui, ele vem procriar, ele faz uns ninhos, tira os filhotes, e meados de novembro, ele já está indo embora, ele já desaparece. Então, ele é muito bonito, ele permite oportunidades boas de observação, mas tem uma janela de tempo bastante pequena também. Aqui, a gente tem uma fêmea no ninho, sendo visitada ali pelo macho, né? Um registro que eu pude fazer num campo natural aqui, numa área úmida que ele gosta onde ele gosta de fazer o ninho. O estrelinho ametista, uma espécie comum por aqui, mas não é fácil de fotografar. A gente sempre vê, mas um macho assim formado é raro de encontrar, e a gente precisa contar um pouco com a sorte para poder fazer um registro como esse daqui. Mais uma foto do estrelinha, que eu acho lindo também. E aqui, o beija-flor de tupetinho vermelho, essa é uma foto do nosso amigo Jorge Lucas, né? O tupetinho vermelho, a gente tem registro dele aqui, eu inclusive tenho um registro em Sacramento, mas não é uma foto nem de longe com a beleza dessa foto aqui do Jorge, por isso eu resolvi colocar essa foto para ilustrar a espécie, porque ela representa muito melhor a que eu tenho por aqui. Uma outra espécie, esse do beija-flor de papo branco, só existe um registro na canastra do super amigo João Souza e do José Maria, que observaram essa espécie aqui lá na parte alta do Parque Nacional. E eu estou usando aqui também a foto do Jorge, porque não tinha uma foto à altura para representar essa espécie. O mesmo aconteceu com o nosso fadinha, né, beija-flor de peito azul, de bochecha azul, que também, eu tenho registro dele aqui em Sacramento. Ele é uma figurinha até constante lá nos jardins do Hotel Chapadão da Canastra, da minha amiga Renilda, mas eu não consegui fazer uma foto que fosse à altura desse bicho, e por isso estamos utilizando aqui a foto do amigo Jorge para completar a coleção aqui dos nossos beija-flores. Só que a canastra, ela é mais do que beija-flores, né? Tem muito mais formas de vida, de cultura, de tradição, de cenários, aqui nessa região tão rica que é a Serra da Canastra. Então, o nosso livro traz também um panorama um pouco do que tem aqui na canastra, né? Então, vou mostrar aqui bem rapidamente, bem lacônico, mas para a gente ter uma noção do que mais a Serra da Canastra oferece e o que mais a gente pode encontrar no livro, além dos beija-flores. Aqui na ilustração, uma foto do gato mourisco, que é um bicho fantástico que a gente tem aqui, a gente está sempre vendo, mas nem sempre com oportunidade de fotografar. Um dos bichos mais legais do Cerrado, né, o meu preferido, inclusive, que é o lobo-guará, na área do parque é onde talvez exista a principal população dessa espécie no mundo, e com um pouco de sorte a gente consegue observar essa espécie por lá e fazer registros como esse. Tamanduá-bandeira, também ameaçado de extinção. Essa foto aqui logo após uma queimada, e é um bicho assim que a gente vê com certa frequência, em alguns dias dentro do parque a gente chega a ver 10 ou mais indivíduos dessa espécie no mesmo dia. Veado campeiro também tem uma população grande que vive lá no parque, às vezes nos meses de agosto, setembro, a gente consegue ver bandos de 10 ou mais indivíduos também. No meio disso tudo, uma infinidade de aves, né, de todos os gêneros, de todos os tipos. Coloquei aqui um mosaico para a gente ter uma noção de tudo isso, né, de todo tipo de ave que tem. E na canastra, talvez seja um dos melhores lugares do Brasil para observar o urubu-rei, né? A gente vê muito essa espécie, quase que diariamente, e aqui
é uma foto ele tomando água nas margens do Rio São Francisco, uma foto que eu gosto muito dela, tá lá no nosso livro e tá muito legal. Não podia deixar de falar, logicamente, do pato mergulhão, né, talvez nossa principal espécie, mais representativa e, infelizmente, mais ameaçada de extinção. Na canastra tem lugares incríveis, eu coloco aqui o Desemboque, um distrito da minha cidade, Sacramento, um dos lugares históricos mais importantes aqui da região, onde surgiu, né, de onde surgiram todas as outras cidades que a gente tem aqui, e que vale muito a pena conhecer quando a gente visita aqui a Serra da Canastra também. O distrito de São João Batista, que eu acho lindo, é um lugar especial, um lugar incrível, para quem está visitando o parque, principalmente para observar a vida selvagem, é recomendadíssimo, porque ele fica a apenas 1 quilômetro da portaria de entrada do parque, e estrategicamente localizado, né, bem no meio ali, então tá legal para a gente ir para a parte alta, para ver bichos como o pato mergulhão e outros. Uma ótima pedida é ficar em São João Batista da Canastra. Uma gastronomia incrível, né, aqui representada pelo nosso querido queijo da Canastra, e cenários de tirar o fôlego, como esse aqui da Cachoeira Casca d'Anta, uma das mais bonitas daqui da nossa região, sem dúvida nenhuma. Temos aqui também a Cachoeira Maria Augusta, essa fica na região de Delfinópolis. A Cachoeira do Fundão, uma das minhas preferidas. E, já então, para finalizar, eu gostaria de terminar com um poema aqui do Pablo Neruda, que diz o seguinte: o beija-flor em voo, uma faísca de água, uma gota incandescente de fogo americano, resumo aceso da selva, um arco-íris celestial e preciso. O beija-flor é um arco, um fio de ouro, uma faísca verde. Do nosso querido poeta Pablo Neruda. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido legal essa apresentação aqui. E deixar novamente meus agradecimentos aqui para a empresa Scala, para o pessoal da Impact Design e para a Avistar, né, o pessoal do Avistar, que proporcionou esse momento aqui para a gente. E um recado, né, para quem quiser comprar o livro, o link é esse, alessandrabdala.com/livro Joias Aladas, e quem quiser seguir no Instagram também, para acompanhar as novidades, as fotos de bastidor, o que a gente tem feito no dia a dia, segue lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal lá também. É isso. Alessandro, sensacional a sua apresentação. A gente está aqui com uma plateia muito boa, né? 131 pessoas nos assistindo. Assim, que legal. Eu acho que, assim, como eu, muitas pessoas devem ter sentido vontade de conhecer a Canastra, de conhecer a região com você, né? Porque você não falou, mas você também guia na região, né? Observadores e fotógrafos de natureza, né? Então, ver as suas fotos e o seu envolvimento, né? O seu conhecimento sobre a Canastra só deixa a gente com mais vontade ainda de conhecer a região com você, né? Muito legal. Que demais. A Canastra é realmente fantástica. Eu não tive ainda a chance, né? Eu estou te devendo há um tempão essa visita aí, eu e meu irmão Gabriel, mas a gente vai fazer isso com certeza. E também não tive o livro ainda em mãos, né, para poder comentar, mas o Alessandro me mostrou, né, o trabalho virtualmente e eu posso dizer que está sensacional. Tá, assim, um livro realmente que vai ser um marco, né, na história da publicação de livros sobre aves no Brasil. Antes da gente continuar, pessoal, eu queria lembrar a todos que está rolando um sorteio, tá? O Guto já colocou o link aí, ele deve colocar de novo agora aí no chat. Quem está assistindo pode se inscrever lá, que no final dessa live a gente vai sortear um exemplar dessa bela obra aí para todo mundo. Bom, Alessandro, agora eu queria falar um pouco sobre a questão das ilustrações. Assim, que você é um grande fotógrafo, todo mundo já sabe, né? Quem não conhece o teu trabalho, vale a pena conhecer. Eu e Gabriel, a gente é muito fã de você como fotógrafo, suas fotos são maravilhosas, tem um diferencial, né? É um fotógrafo que você realmente vê nas imagens
que existe um apuramento técnico ali que poucos fotógrafos conseguem. Deu para ver nessa apresentação, né? A qualidade, os detalhes, enfim, a composição. A gente sabe que, né, na fotografia você arrebenta. Mas você também fez questão de colocar no livro ilustrações, né, que é uma coisa que não se vê comumente, né, nesse tipo de livro, nesse tipo de trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, por que você sentiu a necessidade de colocar ilustrações nesse livro, né, nesse livro fotográfico, né, e qual foi, assim, a ideia de convidar o Denis Balduino, que está aí com a gente, né? Como é que surgiu a ideia de convidar ele para participar desse trabalho? Conta um pouquinho para a gente, depois você pode apresentar o Denis, falar um pouquinho sobre o trabalho dele também. Tá, ok. Bom, as ilustrações, o motivo de usar as ilustrações no livro foi justamente porque na fotografia, embora a gente consiga fazer ótimas fotos e tudo mais, mas nem sempre na fotografia é possível mostrar todos os detalhes dos bichos, né? Então, a ideia foi usar as ilustrações para complementar aquelas detalhes, aquelas nuances que a gente não conseguia mostrar em fotos. E na ilustração você tem mais um leque maior, vamos dizer assim, mais possibilidades de mostrar aquela posição especial, aquele rabo aberto do bicho, aquele papo que ele só abre quando está no cortejo e tudo mais, né? Agora, o motivo de convidar o Denis, primeiro que a gente é amigo de infância, né? A gente conhece o trabalho do Denis aí desde molequinho mesmo, que é incrível. E outro, a gente já tinha trabalhado junto no meu livro anterior, né, que é o Serra da Canastra. Ele já tinha feito as ilustrações das vinhetas que abrem os capítulos e tal. E aí foi meio que natural, né? O Denis já era o cara que ia ilustrar esse trabalho. Para fazer como seriam essas ilustrações, né, o Denis não tem o conhecimento, digamos assim, ornitológico dos bichos, né? Ele é um ilustrador e tal. Então, o que a gente fez? Eu criei um roteiro, né, peguei várias referências, mostrei, ó, esse bicho é melhor mostrar esse detalhe aqui, esse aqui tem essa coisinha aqui no bico que ajuda a diferenciar a espécie, esse aqui é bom mostrar isso, reuni todas essas referências, apresentei para o Denis, e ele, em cima disso, fez esse trabalho incrível e maravilhoso que a gente pode ver, né, assim, que foi muito além das expectativas que a gente tinha. Realmente, super parabéns aí para o Denis, as ilustrações dele fazem toda a diferença no livro, com certeza. Então, eu queria que o Denis falasse um pouco aí para a gente da percepção dele de tudo isso. Não, primeiramente, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí. E para mim é uma satisfação imensa, né, poder contribuir de alguma forma com a obra dessas, que nem o Daniel falou mais cedo, que acho que daqui adiante acho que é consulta obrigatória. Quando for se falar em canastro ou em beija-flor, acho que é uma consulta obrigatória. E a gente preparou também uma apresentaçãozinha aí, logicamente, após uma bela apresentação dessa do Abdala, eu estou até com vergonha aqui, né, que a gente pensa em figurinha, não tem muito jeito com as palavras, mas tem uma apresentaçãozinha breve para falar um pouco também das ilustrações e espero que vocês aproveitem aí. Pode tocar aí, pessoal. Salve, salve. Meu nome é Denis Balduino, sou ilustrador e grafiteiro aqui da cidade de Sacramento, Minas Gerais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ilustrações do livro Joias Aladas, Os Incríveis Beija-Flores da Serra da Canastra. Bom, é difícil começar a falar dessas ilustrações sem agradecer ao Alessandro Abdala por mais essa oportunidade aí. E foi um grande aprendizado, pois foram 20 espécies de beija-flores a serem desenhados. E bom, acho que para falar dessas ilustrações me vem alguns tópicos em mente. O primeiro deles é o processo em si, né? Porque a gente teve o Alessandro Abdala, além de todo o trampo desse livro, ele ainda foi o diretor de arte. Então, ele me mandava as referências e com observações de quais características ele gostaria de destacar em cada espécie.
porque tem espécie que nem o tupetinho vermelho. Talvez no momento que ele está com o tupete eriçado, pode ser que ele não esteja em voo. O chifre de ouro também. Quando ele abre a cauda dele em leque para fazer o cortejo para a fêmea, é difícil você pegar ele em fotografia com a cauda em leque, ele em voo, com a gravata dele eriçada e com todo o detalhe nas penas da cabeça, que dá a ele o nome de chifre de ouro, né? Então já começa daí. Eu ia no Wikiaves, ali eu pegava várias referências, juntava tudo, porque o intuito dessas ilustrações era mostrar detalhes que talvez numa fotografia seria mais difícil de captar. Então, o fato de você juntar várias referências também traz uma outra dificuldade, porque o beija-flor tem esse aspecto todo colorido, o que dá a eles o nome de joias aladas, mas não que eles tenham esse pigmento na plumagem, é porque eles têm esse efeito da iridescência, ou seja, a cor varia do ângulo do observador e do ângulo que a luz está refletindo na plumagem. Então, quando você junta várias referências, cada uma delas, a cor está vindo de um ângulo. Então, você tem que pensar numa só fonte de luz, ou talvez duas, né? De uma luz direta ou uma luz indireta, e você calcular, fala, não, essa luz aqui nessa posição vai gerar esse efeito. Outro detalhe também, que foi nítido assim, logo nas primeiras 5 espécies que a gente desenhou, foi a evolução no traço. O Alessandro me atentou a isso e eu tive que concordar que realmente já logo de cara assim as primeiras ilustrações já não estavam condizendo com as demais, porque a cada desenho a gente vai aperfeiçoando mais, vai aprendendo mais, você já vai criando macetes ali para representar melhor a plumagem, a posição, a proporção, a leveza. Se vocês repararem, as primeiras ilustrações dá um aspecto pesado, que foge muito do que realmente é um beija-flor. E o beija-flor, ele tem, pelo lance dele ser muito leve, a plumagem das asas e da cauda chega a ser transparente, dependendo do ângulo de luz. Então, nas primeiras ilustrações, eu tentava retratar esse efeito da transparência apenas alternando a cor na hora de pintar. Depois, eu já fui mirabolando outros efeitos, que nem na hora de eu criar ali o contorno e a cor base, que é a cor chapada de fundo, eu já criava uma máscara também, uma camada que seria usada apenas para ser selecionada posteriormente e dar esse efeito da transparência. Então vocês devem estar vendo no exemplo aí, ó, esse momento onde eu seleciono essa máscara e passo a borracha levemente para aí sim dar esse efeito de transparência. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Fiquem aí com mais um pouco das ilustrações e um grande abraço para todos.
Denis, sensacional. Nossa, fiquei encantado, eu acho que todo mundo, porque era difícil imaginar que o processo criativo aconteceu dessa forma, né? A coisa do digital. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu vou confessar aqui que uma coisa que aconteceu semana passada, né, quando a gente estava ainda divulgando a live, eu uso muito pouco o Instagram, e quando eu entrei no meu Instagram, eu vi lá uma pessoa me adicionando, que era o Denis, né? Eu até então não sabia quem era. E eu fui olhar o perfil, tinha um monte de foto de grafite, um grafiteiro. Eu falei, ué, um grafiteiro me adicionando? O que esse grafiteiro viu no nosso perfil na fotografia de arte? E aí, passando as fotos, assim, trabalhos excelentes, eu vi algumas ilustrações de pássaros. E aí eu fui entender que você era, né, o parceiro do Alessandro nesse livro. E é muito legal porque, assim, quando você mostrou o processo das ilustrações, como elas começaram e como elas finalizaram, dá para ver nitidamente que você começa com a técnica muito forte ainda do grafite, né, aquele estilo grafite, e você foi evoluindo para uma ilustração que hoje em dia a gente já pode dizer tranquilamente que é uma ilustração científica, né? O que você pode comentar aí para a gente sobre esse processo? Assim, o livro também foi um aprendizado para você, essa parceria? Sempre né? Porque, como o Abdala mencionou, eu mencionei no livro, ele passava o roteiro para mim das características que ele gostaria de ressaltar, só que eu também, pesquisava aqui, buscava mais sobre os bichos e tal, e depois tendo acesso ao o resto do material do livro, então é um puta aprendizado. E mais uma forma de mostrar que, que a prática leva à perfeição, né? É o que você falou. Nas primeiras ilustrações, eu ainda estava muito carregado no meu estilo. Você vê que aquela primeira ilustração do Orelha Violeta tá com um contorno super forte, parece que, que é um bicho de plástico que tá pendurado ali. Aí o Abdala falou, Denis, não, isso aqui não. Pode melhorar isso aí. Aí, e eu também, depois vendo o resultado, eu concordei com ele. Falei, não, realmente, ainda não é isso. Então a gente foi trabalhando, algumas ilustrações aí a gente refez, e conforme a gente ia fazendo, a gente ia melhorando o processo. Porque são seres que, tem muito detalhe, né? E é o que o Abdala falou, como são muito pequenos, talvez tem coisa que passa despercebido, de repente, dependendo do ângulo que a fotografia é feita. Então, eu fui cada vez mais afinando o traço e deixando com que as cores e os volumes moldassem o bicho, sabe? E outra questão também que é o cenário. Eu sempre tive bastante dificuldade para ilustrar cenários. Então, foi um estudo, assim, que para mim tem grande valor. Hoje, se eu pegar para desenhar um cenário assim de mato ou uma zona rural, eu já faço bem melhor do que eu fazia antes desse trabalho. Inclusive, os beija-flores em si. No começo de 2020, eu participei do último evento de grafite, antes da pandemia, que eu pude participar, na cidade de Uberaba, onde eu fiz um painel de Carolina Maria de Jesus. E era um fundo azul, e o desenho que eu tinha levado preencheu só um pequeno espaço e sobrou um espaço. E eu, pensando no que eu poderia fazer, mano, na hora, veio um tanto de beija-flor na minha cabeça, só que eu tava sem referência nenhuma. Só que já de memória eu consegui fazer vários ali, complementando o fundo, e o que valorizou demais o painel que a gente fez. Então, com certeza, é sempre um aprendizado. Conviver com o Abdala já é um aprendizado, né? Poder participar desses projetos, então, nem se fala. Fico honrado mesmo. Com certeza. E não é fácil, né, representar os beija-flores nesse sentido. Assim, teu trabalho está de parabéns. Realmente incrível. Obrigado. E, Alessandro, falando também até um pouquinho dessa questão, como eu coloquei anteriormente, o teu livro ele tem um diferencial para a maioria dos livros de fotografia, né, que você se preocupou também com a qualidade das informações, né? É um livro muito informativo. Você também teve a ideia, quando você pensou em criar esse livro, que ele fosse, além de um livro artístico, uma espécie de guia também, assim, sobre os beija-flores? Ah, sim, sem dúvida. Bom, antes de responder, eu só queria falar para o Denis que eu que participei de todo esse processo aí, das ilustrações e tudo, vendo a apresentação dele, eu me emocionei aqui, cara, que tá lindo demais, tá muito bonito, tá uma coisa assim,
Incrível mesmo, super parabéns, Denis, você é um artista fantástico. Obrigado. Bom, respondendo a pergunta, então, o que eu percebi é o seguinte, que a maioria, grande maioria dos livros que tratam de temas como esse, ou eles são puramente artísticos, ou excessivamente técnicos, né? Ou é aquele livro que tem fotos deslumbrantes, mas é carente de informações, ou é aquele livro que tem um monte de texto escrito de pesquisador para pesquisador, que tem aquela carona de livro didático mesmo, que a pessoa pega e não sente vontade de ler. Então, qual foi a proposta que a gente teve nesse trabalho? De achar um ponto de equilíbrio entre natureza e arte, né? Fazer um livro que fosse bonito de ver, que as pessoas olhassem e se encantassem, né, pela beleza plástica da coisa, mas que também ela encontrasse conteúdos embasados, frutos de pesquisa, que ela pudesse realmente aprender com esse trabalho, né? Então, eu espero que a gente tenha conseguido equilibrar bem isso daí e fazer um trabalho que seja, ao mesmo tempo, bonito e informativo, que as pessoas tenham vontade de ler, tenham vontade de mostrar para as outras pessoas, e com isso, propagar o conhecimento da natureza e a vontade de preservação, que é o objetivo maior da gente fazer um trabalho como esse. Não, com certeza você conseguiu, Alessandro. Eu posso dizer, porque eu já vi, né, o trabalho mesmo virtualmente, dá para afirmar que você conseguiu fazer isso muito bem, porque é um livro que quando você começa a ler, você não consegue parar, né? Você quer ir até o final, e a cada página você vai descobrindo curiosidades, né, sobre as espécies, e as fotos maravilhosas, enfim. Com certeza você conseguiu. Justamente, os textos são textos mais literários, né? Não são textos técnicos e científicos, mas não deixam de passar a informação técnica, a informação científica, fruto de pesquisa e com embasamento. Com certeza. Nesse sentido, vou aproveitar aqui e pedir para você falar também sobre uma outra questão que chama muita atenção no teu trabalho, não só nesse livro, mas como no primeiro livro também que eu tenho, e acho maravilhoso, né, sobre, né, a Serra da Canastra, que é a questão da diagramação, do design. Você também é design, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, como é que esse teu trabalho como design, você já fazia isso antes de virar fotógrafo de natureza, ou você meio que aprendeu para fazer os livros? Conta um pouquinho para a gente aí dessa relação do design com a questão dos livros e da fotografia. Bom, eu posso dizer, acho que eu trabalho com design, né? Quase 30 anos já. Comecei muito novo nessa área e estou aí na luta até hoje, né? E, além disso, assim, a arte é uma coisa que faz parte da minha família, né? Eu venho de uma família de artistas, meus pais, meus tios, meus primos, todo mundo, de uma certa forma, está envolvido com algum tipo de arte. Então, sempre fez parte do meu cotidiano, fez parte da minha vida, né? Então, acho que isso aí ajudou demais, contribuiu muito a ter, para que eu tenha essa visão mais apurada aí artisticamente, e eu acabei transferindo isso para os livros, mas é isso. Muito legal. Se vocês me permitem, chega a ser uma generosidade do Alessandro com que eu participasse do livro, porque ele também é um ilustrador de mãos cheias. Quando a gente se conheceu, eu fiquei maravilhado com os quadros dele, a nanquim, a óleo. Ele tem um quadro de uma onça pintada, mano, que vocês têm que ver. Parece foto mesmo. Então, é um ilustrador de mãos cheias também. O mano é todos os elementos da cultura reunidos na pessoa só. É maravilhoso, né? É fotógrafo, é ilustrador, é poeta, é escritor, é tudo, né? É muito legal. Tudo, tô falando. É um artista completo, né? Ô, Alessandro, aproveitando, falando das fotografias em si, né? Do teu trabalho enquanto fotógrafo. Quanto tempo você levou, mais ou menos, para conseguir as imagens que você fez para o livro? Se possível, fale também um pouco sobre as técnicas, né, equipamentos que você usou, para quem não conhece, né, entender um pouco como é que foi para você conseguir isso. Bom, esse livro, assim que eu terminei o livro da Canastra, que foi em 2017,
eu já comecei a trabalhar nele, né? Porque, assim, quando eu terminei o da canastra, eu olhei para o meu acervo fotográfico e eu vi que eu tinha um material para mais 2 livros, praticamente, se eu quisesse fazer, né? Então, eu comecei a procurar um recorte que eu poderia dar naquele material, e sempre fui fascinado por beija-flores, né? Resolvi, vou fazer beija-flores. E aí eu comecei a ver o que faltava, o que tinha, o que não tinha. Tinha planejado, inclusive, fazer algumas viagens para captar as imagens para esse livro, mas aí veio a pandemia e os planos mudaram, né? O que, de certa forma, também acabou sendo bom, porque, no final das contas, 95% das fotos que estão no livro foram feitas aqui na canastra. Eu acho que isso ajuda um pouco a valorizar a obra, né? Então, foi assim, o tempo de produção para esse livro foram 3 anos e meio, vamos dizer, né? Entre captar imagens, escrever os textos, fazer animação, correções, e todo aquele processo para a produção de um livro, brincamos aí mais ou menos uns 3 anos. Sobre as técnicas, né, e o equipamento, a maioria dessas imagens eu fiz com uma lente 300 milímetros, porque a lente 300 milímetros tem um campo de visão maior, e como o beija-flor se movimenta muito e muito rápido, né, um quadro mais fechado, como na lente 600, por exemplo, fica muito difícil de conseguir enquadrar, né, enfim. Então, a 300 milímetros proporcionou mais facilidade para enquadrar o bicho e conseguir fazer os registros. A câmera que eu estava usando era uma câmera com bastante megapixels, o que permitiu também que eu pudesse cropar as imagens, né? Porque às vezes você fazia a foto do bicho, mas ele estava isolado lá no quadro e tinha muita coisa sobrando para fora. Então, a vantagem de ter mais megapixels na câmera proporcionou essa possibilidade de poder cropar e ainda ter uma foto com qualidade aceitável para ser impressa no tamanho de um livro. As técnicas aí, sempre usando velocidade de obturador bastante alta, né, para congelar as imagens, não ter imagem borrada, nem nada disso. ISO o mais baixo possível para ter nitidez. E eu acho que o principal de tudo isso nem é o equipamento ou a câmera que eu usei, enfim, as configurações que eu coloquei lá na câmera. O mais importante mesmo, que eu considero, foi ter estudado as espécies, conhecer o bicho, saber como que ele se comporta e, acima de tudo, ter paciência, né? Porque tem dias e dias que você vai lá para o mato e volta sem uma única foto que presta, né? Mas tem dia também que você é recompensado e consegue fazer registros maravilhosos. Então, a chave para tudo isso aí, gente, não tem segredo. É ser paciente e persistente, que no final dá tudo certo. Acho que é verdade. Paciência é a palavra-chave. Bom, você acabou respondendo a pergunta que o Carlos Henrique Zanata deixou, né? Que ele perguntou quanto tempo levou a produção do livro. E os irmãos Pompeu, aproveitando que a gente está falando de conseguir fotografias, eles perguntaram o seguinte, qual foi o mais difícil de conseguir, e se você passou algum perrengue para conseguir registrar algum dos beija-flores aí do livro? Bom, os mais difíceis, eu diria que foram os que eu não consegui, né? 3 espécies que estão no livro, as fotos são do super fotógrafo Jorge Lucas, que é o tupetinho vermelho, o papo branco e o bochecha azul. Esses eu só consegui registros sofríveis aqui na região, e eu, felizmente, tive a ajuda aí do Jorge, que contribuiu com essas fotos. Mas das que estão registradas, eu diria que é o chifre de ouro, né? Porque ele é um bicho que não vem no comedouro, não vem no jardim, não tem lugar certo de aparecer, o ambiente dele, que é o campo rupestre, é gigante, né? Normalmente, lá no campo rupestre, o sol tá sempre muito forte, você tem uma janelinha de manhã e outra janelinha à tarde, curtíssima, para você achar o bicho numa condição boa e fazer uma foto legal dele.
Então, assim, o que mais deu trabalho, o que eu mais tive que correr atrás, o que eu mais tive que ir a campo mais vezes, sem dúvida nenhuma, acho que foi, sim, um chifre de ouro. Os outros não, aparece perto da cidade, vem no jardim, estão lá no sítio do meu irmão, onde eu vou toda semana. Então, eu acho que o chifre de ouro foi a espécie mais difícil. Agora, perrengue, não teve nenhum, não. Foi todas as vezes, foi um prazer estar no campo, foi só diversão. Aprendi muito observando os beija-flores. Foi assim, um período de crescimento, na verdade, para mim. Foi só coisa boa. Bem legal. Isso é uma coisa curiosa que você colocou aí sobre o chifre de ouro. Semana passada, num grupo de observação de aves do Rio de Janeiro, do WhatsApp, a gente estava comentando sobre uma espécie de beija-flor que, pelo menos, assim, no Rio de Janeiro, a gente sabe que não frequenta bebedouro, né? Que é o beija-flor de bico curvo. E eu acho que aí na canastra ele também não deve frequentar, né? Não. E uma coisa curiosa, que de fato o chifre de ouro também, eu não conheço nenhum lugar no Brasil que ele vai em bebedouro, né? Então é um desafio maior ainda, né? Exatamente. E para você ter conseguido aquelas fotos com aquela definição, imagino como você fez. Você usou esconderijo, alguma coisa assim, para fazer alguma coisa? Ou foi tudo se aproximando mesmo com paciência? Foi tudo indo para o mato mesmo, na raça, achando o bicho, e às vezes dando sorte de ter alguma flor que ele estava indo no dia, né? Aí quando eu descobria, ele está vindo nessa flor aqui em intervalo de 1 hora, por exemplo. Aí eu ficava plantado lá do lado da flor, né, esperando ele aparecer. Foi assim. Muito legal. Isso é praticamente uma aula aí, né, sobre fotografia de beija-flores também, né? Paciência, conhecer as flores, né, onde o beija-flor está visitando, a frequência, né, com que ele vai. Isso é muito legal. E isso é interessante, porque às vezes o bicho está indo hoje numa flor, está indo toda hora, de hora em hora ele está passando lá. Você fala, beleza, né? Então amanhã eu posso voltar aqui, ficar do lado da flor e eu vou fazer legal. Você volta amanhã, o bicho não está mais indo naquela flor. A flor está lá, bonitinha, do mesmo jeito, e o bicho não está lá mais. Então, assim, a natureza é muito instável, né? Já achou outra flor com mais néctar e tá em outra já. Legal. Tem uma pergunta aqui que é um pouco mais técnica. O Matheus Santana perguntou assim: quais são os parentes mais próximos dos beija-flores? Os parentes mais próximos dos beija-flores, por incrível que pareça, são os andorinhões, né? Aquelas que nem são andorinhas, né? São da família Troctapodidae, não é? Não é isso? Se eu não me engano. Eles são os parentes mais próximos dos beija-flores. Andorinhão que louco, eu achava que a ariramba tinha um parentesco aí com os beija-flor, pelas semelhanças. Aqui na região, o pessoal chama a ariramba de beija-florão do brejo, né? Tanto que as pessoas julgam ela um beija-flor, mas ela não é um beija-flor e não é tão próxima assim dos beija-flores também. É engraçado, o cuitelão, né, que você citou que os beija-flores também são chamados de cuitelo, né? Isso, cuitelão exatamente. Seria um beija-florzão, mas que é parente da ariramba, mas não tem nada a ver com beija-flor também, né? Pois é. Aliás, eu acho que o Denis Balduino, ele é parente dos beija-flores também, porque ele tem uma iridescência nele aí no vídeo. Ele muda de cor conforme a posição que a gente olha. Ele tem um brilho verde ali nele, eu acho que ele é um beija-flor também. Bom, vamos falar sobre mais uma pergunta aqui que surgiu. O Felipe Fonseca perguntou: Alessandro, é possível comprar o livro em alguma loja? Onde a gente pode encontrar o livro? Tem algum link? Tem sim. Para comprar diretamente esse livro, é alessandroabdala.com/livro Joias Aladas, ou se quiser também conferir os outros livros que nós temos já publicados, alessandroabdala.com/loja. Aí lá vai estar tudo bonitinho, explicadinho como que faz. E quem quiser comprar o livro, gente, faça isso, porque comprando o livro, vocês estão ajudando a projetos como esse, que levam a natureza brasileira para o conhecimento de cada vez mais pessoas, né? Então, indiretamente, é uma contribuição para a preservação da natureza, para que cada vez mais pessoas conheçam essa riquíssima natureza brasileira que a gente tem e passem a amar essa natureza e a ajudar a conservá-la, né? Então, comprar o livro
é uma ajudinha que a gente dá aí para a preservação da natureza. Obrigado. Olha, com certeza, Alessandro. A gente costuma dizer que a observação de aves, ela precisa movimentar a economia, né? E o livro, ele é uma forma também de movimentar a economia, não só para o autor do livro, mas também para os setores que indiretamente são beneficiados pelo livro, né? A pessoa vai ver o teu livro da Serra da Canastra, exatamente, com certeza, né, dos beija-flores da região, ela vai querer conhecer a canastra, ela vai querer se hospedar na região, ela vai querer comprar o queijo canastra, enfim, é uma cadeia de serviços e produtos, né, que acaba no final do processo todo mundo ganha. Todo mundo ganha, com certeza. Isso é sensacional. Você vê, né, como que a observação de aves, a fotografia de natureza consegue agregar todos esses mundos, né? O trabalho do Denis foi um exemplo, né? O grafite foi parar dentro da ilustração científica. Isso foi fantástico, de fato, essas possibilidades, né? Bom, pessoal, eu quero lembrar a todos aí que a gente já vai sortear o livro dentro de alguns instantes. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá. O Guto já colocou aí o link, eu acho que ele vai colocar de novo agora, porque, né, a gente sabe que muita gente aí vai comprar o livro, eu tenho certeza, mas ganhar também é muito bom, né? A gente pode comprar e ser sorteado e presentear alguém que a gente gosta, né? É um trabalho realmente, como o Alessandro colocou para mim pessoalmente, assim, é um livro que ele é um material artístico, um presente, né? Você presentear isso, né, alguém com um trabalho desse é uma coisa fantástica, né? É um livro que, com certeza, assim, quem ter esse livro em casa vai atrair, né, a atenção de muita gente, né? Todo mundo quer pegar para ver e você, né, conhecer as espécies e ver a qualidade das imagens é uma coisa que encanta tanto quem é observador e já fotógrafo de natureza, etc., quanto quem não conhece absolutamente nada, né, Alessandro? Exatamente. Bom, então, eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta aqui, eu acho que não. Acho que a gente já pode, Guto, fazer esse sorteio. O que vocês acham? Tem mais uma pergunta, Marília? Coloca aí para a gente, então, por favor. A Marília colocou aqui que tem mais uma pergunta. Eu acho que ela não está aparecendo aqui para mim. Teve uma pergunta do tempo de produção do livro, ela já foi respondida, né? E a do link para adquirir, que o Alessandro também já colocou. Quem fez a outra pergunta, eu acho que pode colocar aqui nos comentários e o Alessandro responde. Vamos ver aqui, o difícil... o Afonso Carlos comentou aqui, né? O difícil é que os beija-flores eles visitam de 1 em 1 hora e às vezes só fica 5 segundos, né? Para você fazer a foto. E aí dá para a gente entender, né, o quão difícil é fazer essas fotos, né? E eu queria aproveitar também, Alessandro, se você me permite, parabenizar o trabalho do Jorge Lucas, né? Que tem, como você colocou, né? Tem fotos no livro e ele também é uma pessoa que tem muita paciência, né, para fazer fotos. E as fotos ficam muito legais. O Carlos Henrique Zanata perguntou aqui também se é possível capturar as imagens com uma câmera de entrada ou uma tele básica, né? Uma teleobjetiva básica. O que você pode dizer sobre isso? Não, perfeitamente possível, né? A pessoa vai precisar de um pouquinho mais de paciência para se aproximar dos bichos, para conseguir um enquadramento melhor, mas dá para fazer imagens belíssimas, imagens que estão à altura de qualquer livro com a máquina de entrada, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Bom, vamos ao sorteio, Guto? O Guto está na área aí. Eu acho que a gente está já curioso para saber aí quem foi sorteado e saber quantas pessoas participaram, porque a audiência está fantástica. São 130 pessoas ao vivo agora, né? Dia 9 de abril, às 9h14 da noite, 128 pessoas no momento. É muita gente assistindo, Alessandro. Maravilha. Muito legal. Que ótimo. No livro, perguntaram aqui, Turuturu? Turuturu não tá. Não, né? Alô, você está me ouvindo, Daniel? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Guto. Opa! Tá, a gente tem 76 pessoas inscritas. Olha que número bacana. Tem 2 pessoas que falaram que não conseguiam se inscrever. Eu coloquei manualmente, eu mesmo coloquei o nome dela, a Iná, eu me lembro, outro eu não me lembro. E agora eu vou proceder o sorteio, ok? Vocês podem continuar aí.
Legal, Guto. Tem uma pergunta que surgiu aqui, que os irmãos Pompeu colocaram sobre bebedouros. Você fez o uso desse artifício, assim, ajudou para conseguir algumas imagens? Não, não fiz, porque primeiro que aqui na canastra quase que não tem essa cultura de bebedouro, né? Pouquíssimos, um dos únicos lugares que eu sei que tem bebedouros que são alimentados constantemente é no Baú de Lendas, que fica lá em Vargem Bonita, e no hotel da Chapadão da Canastra, lá da Renilda, né? E aí, como entrou a pandemia, eu não fui lá, é difícil deslocar, o parque ficou fechado, e daqui eu estou em Sacramento, para visitar esses lugares, teria que atravessar o parque, então fiquei impossibilitado de visitar esses lugares, e aqui em Sacramento quase não tem, quase ninguém coloca bebedouro, então 99,9% das fotos foram feitas no mato mesmo, muito poucas. O que eu me lembro que eu fiz no bebedouro é o rabo branco acanelado, só. As outras foram todas no mato mesmo. Nossa, sensacional isso, hein? Isso até foi uma surpresa, porque eu sei que eu vi muitas fotos no livro que foram, né, com a paisagem, você vê que foi feita na natureza, mas aquelas fotos de close, de detalhe, a gente que fotografa aves sabe que existe aquela técnica, né, de você usar o bebedouro e depois fazer uma edição e tirar o bebedouro, mas é incrível saber que você conseguiu fotos assim muito definidas fora dos bebedouros, né, uma coisa que realmente pouca gente consegue. Encontrando a flor que o bicho tá, e aí naquele momento que ele pousa perto da flor para descansar, para depois voltar para se alimentar do néctar, eu me aproveitava para registrar assim, mais de perto. Isso as espécies mais comuns, né? Besourinho, o rabo branco, o bico reto de banda branca, que é muito comum aqui, permitiam fazer isso. Muito legal. O José Nélio deixou uma pergunta aí, ó. As cores dos beija-flores, né, aquela iridescência, elas são reproduzíveis pela câmera fotográfica? Ou ao vivo são diferentes? Você acha que fica igual na foto? Essa pergunta é interessantíssima, porque acontece o seguinte, a iridescência dos beija-flores, ela é relativamente facilmente reproduzida pelas câmeras, mas isso para você ver a foto no monitor, para mostrar na internet, né? Quando vai para a impressão, o perfil de cor muda, né? No monitor a gente usa perfil de cor, modo de cor, né? Modo de cor RGB. E para a impressão é outro modo de cor, é CMYK. Então, principalmente de algumas espécies, eu me lembro bem aqui do tesoura verde. Quando você pega um tesoura verde, que está todo aceso, todo brilhando em RGB, e muda para CMYK, o bicho apaga, vira um negócio sem definição, uma cor opaca, um negócio assim, que não tem nadíssimo a ver com o bicho, né? Então eu tive que fazer um super trabalho, estudar bastante, inclusive, esse tema, para conseguir recuperar aquelas... Mas mesmo assim não é 100%, né? O que sai impresso no livro, eu diria 80% daquilo que está representado lá em RGB que a gente vê no monitor do computador, por exemplo. Então, tem mais esse desafio aí, para quem pretende imprimir em offset fotos de beija-flor, né, o Daniel deve saber dessa realidade aí, deve ter passado por isso também. Com certeza, cara. É uma coisa complicadinha. Você faz a edição, né, e acha que aumentar a saturação vai adiantar, e não adianta nada, porque no papel... Não adianta. Né, e o trabalho de tratamento das imagens tem que ser muito bem feito, né, para você reproduzir aquilo com a limitação do papel, né? Nesse sentido, você também está de parabéns mais uma vez, porque assim, você olha as fotos impressas, parece de fato que você está vendo ali o RGB. É claro que, como você falou, não fica 100%, mas eu te digo que no teu livro está 99%. Realmente está muito próximo. Que ótimo. Bom, muito Guto, bom tem o resultado, hein? Oi, Denis, desculpa. Eu só ia complementar que isso aí ocorre, inclusive, nas ilustrações. Porque como eu já sabia que seria impresso, quando eu fui pintar, eu já estava usando o modo de cor CMYK. E ali, aonde você cria as cores ali, quando você muda a configuração para CMYK, automaticamente a saturação cai muito. Então, nossa, muitas vezes eu queria representar com mais luminosidade, só que esse modo de cor não me permitia. Mas, enfim, mas acho que o resultado ficou
satisfatório. Não, ficou muito bom. Tanto das fotos como das ilustrações, ficou realmente muito bom. Como eu falei anteriormente, ilustrar Beija-Flor é uma coisa muito difícil, né? Você pegar um guia, né, um livro ilustrado que tem desenho de Beija-Flor e você tentar passar o brilho dele para o desenho, não é fácil, né? Você está de parabéns, Denis. Guto, Valeu. temos um vencedor aí? Alô, Guto, Marília? Temos um sorteado? Não? Como é que a gente está aí? Mara Maciel. Parabéns, Mara. Mara Maciel, não sei se está acompanhando a gente aí. Parabéns. Foi sorteada com essa belíssima obra. Alessandro, que legal. A Mara é minha amiga, eu conheço ela. Vou entregar em mãos, inclusive. Olha só, tá em casa. Que legal. Fazer aquela que ótimo. Né? Parabéns. Aquela dedicatória com carinho para a Mara. Muito legal, pessoal. Bom, Alessandro, então acho que agora vocês podem fazer as considerações finais. Né? Mais uma vez, agradeço aqui a todos que acompanharam, né, ao vivo essa bela apresentação, esse lançamento. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse na pandemia, né, esse lançamento estaria sendo feito ao vivo aí, provavelmente na canastra, né, pessoalmente, mas a gente, com as limitações do online, a gente está conseguindo agregar o público de vários lugares do Brasil, né? Isso é muito bom também. Então, agradeço aí a todas as pessoas que compartilharam, que comentaram, que participaram aqui até agora, né, dando o prestígio merecido ao trabalho. Então, vamos às considerações finais. Muito obrigado mais uma vez aí todo mundo. Obrigadão, Daniel. O mais é agradecer o pessoal, todo mundo que participou, que assistiu. Espero que tenha sido uma live assim, à altura dos Beija-Flores, do que eles merecem, né? E brigadão para todo mundo, aquele super abraço. E quando passar essa pandemia, espero todo mundo aqui na canastra para a gente observar essas joias juntos aqui. Abração, gente. Brigadão. É isso, família. Só estender os agradecimentos mesmo. Obrigado a todo mundo que prestigiou aí, participou no chat. Consegui acompanhar um pouco aqui. Abdala, parabéns mais uma vez. Obrigado, Daniel. Obrigado, Guto. Obrigado, Marília. Obrigado, equipe Avistar aí. E comprem o livro, presenteiem com esse livro, porque tá sensacional. Modéstia à parte aí, é um puta presente mesmo. Então, obrigado a todos. E como o Daniel mencionou, né, se não fosse a pandemia, provavelmente a gente estava fazendo aquele lançamento que seja na canastra, se fosse numa edição do Avistar, né, que a gente teve a oportunidade de fazer aí o lançamento do outro livro, foi o Serra da Canastra, o Refúgio das Aves do Cerrado, junto com a exposição belíssima também que o Abdala preparou. Mas, enfim, tem esse outro lado, que pelo online a gente agrega pessoas de todo o território nacional, mundial, né? Vai que tem outras pessoas e outros países acessando aí. Então, obrigado a todo mundo mesmo. Satisfação, uma honra mesmo estar aqui com vocês. Com certeza. Fica para ir para uma dica, né? Para quando tiver um próximo evento, a gente fazer esse lançamento, né? Comemorar presencialmente. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Uma boa noite a todos. Se inscrevam no canal Avistar, curtam o vídeo, porque isso ajuda muito a divulgação desse tipo de conteúdo. Um grande abraço aí, pessoal. Valeu!